de Arquitetura e Urbanismo da UF. Hoje vai se apresentar a professora Diná Guimarães, do Laboratório de Paisagem, da Paisagem e do Lugar, desculpe. E com a apresentação dela sobre o Laboratório Verde, Arquitetura do Vazio em Favelas. Ela trouxe 4 convidados, professor Breno, professor Sofia, Denise e Marcela. Então, eu queria agradecer a presença dos professores da escola, e em especial a professora Clarissa, coordenadora do TUR. Não sei se o Juarez está presente, acho que não, pelo menos até a última vez que eu vi. Nosso diretor da escola, deixa eu dar uma olhadinha, não. Então, acho que podemos dar início, né? Algum dos professores presentes quer... Clarissa, quer falar alguma coisa? Oi, Denise. Não, só desejar uma boa apresentação e podemos seguir por mim. Tá? Obrigada. Então, professora Diná Guimarães vai apresentar... Denise, eu queria falar um pouquinho, Denise. Isso. Tá ok, Ivan. Importante dar daquele recado. Isso. Olha só, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Parabéns, Diná, pelo grupo aí dos convidados. É sempre bom a gente ouvir sobre os projetos de pesquisa. Vale a pena informar todos os convidados que essa iniciativa da escola, da EAL, UF, partiu lá do Departamento de Urbanismo, através da Clarice, que acabou de falar, e foi incorporado por todas as escolas. E o próprio Departamento de Arquitetura também já teve sua estreia semana passada. E a gente gostaria de frisar que uma coisa que é muito importante. Esses seminários que dizem respeito especificamente aos trabalhos que os professores vêm desenvolvendo na escola a nível de pesquisa e de extensão. Então, é uma forma dos professores mostrarem para a academia, para os alunos e para os convidados externos a importância dos projetos de pesquisa, né, e de extensão. Né? E, falando especificamente dos projetos de extensão, tem uma nova regulamentação que vai exigir, de parte dos alunos, também uma carga horária bem pesada em relação aos projetos de extensão. Então, na verdade, nós estamos abrindo esta porta que é importante ao nível da universidade, para que todos conheçam os projetos de pesquisa e extensão dos professores e que os alunos se sintam à vontade, né, de perguntar e de procurar esses professores para somar esforços para que a gente desenvolva cada vez mais, né, o ensino, né, que é a coisa mais importante que uma universidade tem, né? Ok? Então, era isso que eu quero dizer. Estou falando também em meu nome, em nome da professora Laura Elza Gomes, que é a chefe do departamento, que pediu para mim falar essas palavras. Eu acho que é importante a gente reforçar sempre num seminário dessa envergadura. Parabéns, Diná, parabéns aos convidados, e vamos lá, né? Vamos assistir vocês. Um abraço. Obrigada, Ivan. Obrigada, Ivan. Importante a gente essa mensagem, porque, né, afinal, o que a gente está querendo justamente é que os alunos interajam mais com os professores nas pesquisas e agora na extensão. Então, eu vou passar a palavra para a professora Diná, vamos iniciar. Obrigada. Obrigada, Denise, obrigada, Ivan. Então, é um momento muito importante, eu acho que esse dessa reunião, né, virtual, momento da pandemia. Eu vou falar sobre a proposta do Laboratório Verde. O LAPALU é o Laboratório da Paisagem e do Lugar, é um grupo de pesquisa no CNPq, que o professor Jorge Batista também está envolvido, e os convidados aqui que nós temos, o Breno Platais Brasil, ele é nosso aluno hoje de doutorado, mas na época do projeto ele era o diretor do Maquinho. Carolina Potiguara fez o projeto todo de grafismo indígena. Denise Ferreira é a parte de Muro Verde que ela vai mostrar. Desculpe, Denise Ferreira vai falar de placas solares e sustentabilidade. Sofia Éder fez o projeto, então, de Muro Verde. E vamos ter a Marcela também mostrando um projeto representando os alunos do Palco Oca. Tá? Então, qual o conceito? Quais são as microintervenções urbanas em favelas e o conceito de laboratório verde? A pesquisa enfatiza uma leitura crítica urbana
que elege a cidade como laboratório verde através de protótipos de microplanejamento. A investigação também aborda as construções típicas de culturas indígenas, ocas, enfocando a promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e apreciação da diversidade cultural em megacidades como Rio de Janeiro, Niterói. O Laboratório Verde se baseia na comunicação transcultural através da inovação técnico-estética e na sustentabilidade ecológica. Eu prefiro esse termo sustainismo para marcar, então, que há uma sustentabilidade ecológica. No Maquinho, órgão da Subsecretaria de Tecnologia, Prefeitura Municipal de Niterói. Os objetivos do LAPALU, grupo de pesquisa registrado no CNPq. Ampliar o escopo do conhecimento universitário através de pesquisas transculturais na área da sustentabilidade ecológica e do patrimônio cultural imaterial, modos de fazer e de construir populares. O Maquinho é o único projeto social de Oscar Niemeyer construído em uma favela no Brasil. Foi inaugurado em 2008, implantado no Morro do Palácio, que se localiza em frente do MAC Niterói. O propósito do Maquinho é realizar ações artísticas, socioambientais e de educação digital para a sua comunidade jovem. Então, aqui aparecem protótipos de grafismo indígena numa porta do estúdio do Maquinho e na empena do Morro do Palácio, com desenho de alunos coordenados por Carol Potiguara. David Harvey aprofunda um debate primordial sobre a correlação estabelecida entre natureza e meio construído, a ideia de biofilia. Argumenta ele que a Covid-19 é a vingança da natureza por mais de 40 anos de maus tratos abusivos sob a tutela de um extrativismo neoliberal violento e desregulado. Vocês veem no alto, então, a construção do Muro Verde, aqui embaixo a subida do Morro do Palácio e a praça central da favela, e a vista do MAC no alto do Maquinho. A forma espiral de acumulação interminável de capital parece estar implodindo de uma parte do mundo para todas as outras. A hiperurbanização chinesa pode ser considerada a principal responsável pela sustentação do capitalismo no mundo. No auge da crise do coronavírus, parece que a humanidade será exposta a alguns dilemas éticos importantes. O primeiro seria escolher entre vigiar a população de forma totalitária, já que esta é a primeira vez em que a tecnologia permite monitorar todos o tempo todo. A segunda seria empoderar o público com boa informação como forma de preservar vidas. Então, vocês veem o Beco da Paz e o protótipo verde com grafismo indígena no alto, realizado em 2017, e o projeto do Maquinho. A principal razão do surgimento do urbanismo moderno se deveu exatamente às crises da saúde pública, para lutar contra as epidemias que assolavam, no século XIX, as grandes urbes. Uma questão para reflexão. Até 2050, a população urbana vai aumentar 250 mil pessoas por dia. Como habitat da humanidade, é irônico pensar que as cidades constituem o maior agente destruidor do ecossistema e a maior ameaça para a sobrevivência da humanidade no planeta. Vocês vejam aqui, então, o protótipo verde de alunos da escola de 2016. Desde a Cúpula da Terra da ONU, em 1992, no Rio de Janeiro, as questões ecológicas passaram a se concentrar mais nos sistemas do que nos recursos. Dimensão essencial da formação educacional, o reconhecimento das identidades étnico-raciais que compõem a sociedade brasileira deve almejar a formação de cidadãos que convivam bem com diferentes modos de vida existentes e suas respectivas representações culturais. Na universidade, é, então, fundamental vincular as políticas de educação e cultura, através de 5 temas integradores: consumo e educação financeira, ética, direitos humanos e cidadania, sustentabilidade, tecnologias digitais, culturas africanas e indígenas.
é a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo elaborada pelo MEC desde 2015. E o Lapalu, Laboratório Sem Paredes, trabalha, então, com favelas, populações afrodescendentes e culturas indígenas. Uma oca xinguana, que foi construída na Praia Vermelha em 2014, durante a semanal como atividade didática. Em meio à civilização, reapareceu a Idade Média. A peste foi, ao longo da história, um dos piores pesadelos da humanidade. O livro Planeta Favela, de Mike Davis, traça um retrato da nova geografia humana das metrópoles. Davis explora a natureza desse novo contexto do conflito de classes, entre os que vivem dentro dos muros, como em uma cidade medieval, e a humanidade excedente que vive fora dela. Um proletariado informal ainda não compreendido pelo marxismo clássico e tampouco pelo neoliberalismo. Vemos, então, a arquitetura informal aqui no Morro do Palácio, com gatos de eletricidade e toda a parte aparente, então, de canalização de água, né, sanitária. Hermínia Maricato afirma que, aparentemente, a grande mídia descobriu que aproximadamente 12 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil. Mas essa desconhece que o número de domicílios em favelas é subdimensionado. A incapacidade do Estado de oferecer infraestrutura e casas populares no Brasil traz à tona riscos ambientais e sanitários de se viver em favelas, com exposição a resíduos tóxicos e carência de saneamento básico, crescimento do fanatismo religioso e disseminação de doenças como cólera, tuberculose, AIDS e, por que não, coronavírus. Então, a performance Funiô, que nós fizemos durante a construção do Muro Verde, coordenados por Carol Potiguara, e o projeto do Palco Oca, que Marcela vai apresentar para performances do Morro do Palácio. O Laboratório Sanitário Verde Covid-19 tem como intenção disponibilizar equipamentos sanitários e material higiênico em protótipos sustentáveis de favelas para fazer frente à epidemia da Covid-19. Escolhemos como foco do nosso trabalho o Beco da Paz, que interliga o Maquinho à praça principal, onde fica a creche do Palácio, e ali se dá também o tráfico de drogas realizado por jovens que tentam negociar algum tipo de paz em meio à chegada violenta da polícia e até extermínio de vários moradores do Palácio. Trata-se da aplicação para a crise do coronavírus de um trabalho já desenvolvido pelo Lapalu junto à favela Morro do Palácio. O presente projeto de inovação social parte de um conceito de experimentação sustentável, enfatizando microprotótipos sanitários bioclimáticos, modulados e desmontáveis de baixo custo, acoplados a muros verdes, grafismos indígenas. E a ideia, então, de canteiro experimental bioclimático. Tá? A ideia é que vamos trabalhar com arquitetura bioclimática, com materiais vegetais, estruturas de madeira amarradas com cipó embira e tramas de bambu, recobertas por sapê retiradas da Lagoa de Maricá. E aqui aparecem detalhes também da oca xinguana, construída durante a Semanal 2014, no campus da Praia Vermelha de Niterói. Um bem comum construído entre todos. A participação de mutirões de 400 construtores da favela do Morro do Palácio, de artesãos e construtores indígenas convidados e do corpo docente e discente da escola. O Bar da Vilma, que escolhemos para criação do primeiro protótipo, e Vinícius é um dos monitores do Maquinho que nos assessoraram também. Sofia Éder, arquiteta convidada para construir o Muro Verde, e a ideia, então, que esses protótipos bioclimáticos enfatizam a falta de infraestrutura sanitária, como fornecimento de água e esgoto, e a baixa qualidade do espaço habitacional, que impede o devido confinamento dos habitantes de favela. Vamos contrapor a essa falta de infraestrutura uma arquitetura verde, leve, autoportante, bioclimática e desmontável em protótipos a serem replicados.
Tendo recebido em dezembro de 2017 um prêmio de excelência social da PROP, UF, tal projeto de laboratório verde, agora acrescido da prioritária questão sanitária, será replicado em outras favelas do estado do Rio de Janeiro e mesmo do Brasil. Criação de um manual didático, fotográfico, visual, sobre medidas sanitárias e materiais higiênicos para enfrentamento da Covid-19, processo didático a ser fotografado, filmado e interagido sob a forma de maquetes lúdicas, e a revitalização sanitária de espaços vazios com novas codificações do espaço público. Criação de vocabulário sanitário e higiênico de equipamentos no vazio. Jefferson, que aqui aparece, é o outro monitor, então, do Maquinho, que trabalhou conosco todo o tempo. Antes considerado como fundo, o novo espaço torna-se frente em relação ao entorno construído. Participação político-cultural de manifestações criativas na vida cotidiana, através da criação de jardins e hortas urbanas no Rio de Janeiro e Niterói. Então, inserimos nosso trabalho nos coletivos que vêm ocupando as megacidades com jardins e hortas urbanas. Resultados práticos a serem alcançados em termos de urbanismo sustentável, desenho urbano móvel, e a metodologia do projeto está sendo levada a cabo com a plataforma urbana digital do Maquinho. E eu agradeço muito, então, a toda a equipe do Maquinho, a toda a participação dos alunos da nossa escola, também de engenharia ambiental, e principalmente ao Breno Platais por ter permitido a realização desse trabalho. Os muros verdes, benefícios para o meio ambiente e benefícios para a saúde. As perguntas frequentes: aparecem insetos no jardim vertical? O consumo de água excessivo e a manutenção? E o vocabulário do vazio na arquitetura. Desenho experimental de produtos, Carol Potiguara, aparece ao lado de Juliette Arterot, nossa aluna. Prática criativa da cultura, a equipe decente da escola. E a conclusão: ação em microescala e práticas sociais. O nosso projeto está inserido, então, na área de paisagem cultural urbana, registrada pela Unesco em 2012, enfatizando a ocupação das megacidades por grupos de ativistas convocados pela mídia digital, ação em microescala e práticas sociais e apropriações coletivas de muros verdes e grafismos indígenas, então. Obrigada. Então, agora, vamos ver a apresentação do Breno, não é isso? Parabéns, Diná, pela apresentação, obrigada, foi muito bonita. Parabéns, Diná. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Deixa eu apresentar aqui, vamos lá. Tá, vou desligar, então, meu microfone aqui. Obrigada, Diná. Eu queria lembrar a todos de fecharem os microfones e as câmeras durante as apresentações, para a gente ter mais facilidade de navegação. Obrigada. Só fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Desculpa, eu apertei o botão errado aqui, gente. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Bom, eu queria continuar aqui, primeiro agradecendo muito por esse convite da EAU, da Diná, principalmente. Dizer que é por conta desse projeto, dessa interação, que hoje eu sou estudante no doutorado do PPGAL,
E foi interagindo com a Diná que eu me apaixonei pelo urbanismo, conheci o Jorge, que hoje é meu orientador, dentro de um plano muito democrático de debate, com muita possibilidade. Conheci muitos estudantes da EAU, que eu acho pessoas interessantíssimas e super interessadas sempre, interagiram super bem com a gente lá no Morro do Palácio. Com certeza foi o curso, dentre todas as universidades e cursos, com certeza foram as pessoas mais interessadas em colaborar efetivamente com o Morro do Palácio. Então, isso tudo só foi possível com muita cooperação desde o começo, e a gente começou trabalhando com a Diná nos baldios do Morro do Palácio, mas depois de já haver um processo de 3 anos trabalhando artisticamente com os baldios e tentando aproximar a noção do baldio que a gente tem no Brasil com uma outra noção de baldio, que é a noção portuguesa, que é muito próximo do conceito de commons, que aqui no Brasil, de um modo meio que eu não concordo tanto, a gente chama de bem comum, ou o comum, mas, efetivamente, o que se chama de common, terrenos que são propriedades coletivas de comunidades em Portugal, chamam baldios lá. E esse conceito não veio para o Brasil. Essa é a minha grande coisa da pesquisa, assim, no PPGAL, entender por que nossos baldios são esses baldios abandonados e por que os baldios portugueses são baldios da coletividade. Então, a minha tese, o projeto chama o baldio como potência de lugaridade transcultural para o devir urbano democrático em tempos de baldios públicos, de urbanos públicos, privados e despóticos. Queria, inclusive, agradecer a presença do meu orientador, o Jorge Batista Azevedo, que está aqui com a gente. Bom, então, queria tentar trazer para vocês uma ideia aqui, que a gente vive a ideia do baldio no abandono, né? Então, o baldio do abandono é um baldio que gera uma série de crises, né? E permite a existência do despotismo, que gera a violência. Então a gente tem esse ciclo vicioso do baldio, né? Se a gente parar para pensar nos baldios, eles são espaços onde acontece muita violência, né? Inclusive, em muitas cidades, a gente tem muito registro de violência contra a mulher em terrenos baldios, assim, sendo bem literal sobre a história do baldio e violência. Enquanto o baldio pode ser entendido como essa noção de common, que aí tem duas questões importantíssimas. Assim, uma é que o acesso físico tem que ser universal. Então, por exemplo, a pesca não é um common, porque por mais que você tenha o acesso físico universal à pesca, todo mundo pode chegar no mar e pescar, por exemplo, os grandes barcos conseguem pescar muito mais do que é tolerável, né? A gente vive uma crise da pesca, por exemplo. Isso porque o poder decisório não é democrático sobre como se pesca. Então, as pessoas conseguem se apropriar individualmente de recursos que são de base comum. Então, o acesso ao poder democrático, o poder decisório democrático e o acesso físico universal são pré-condições para entender um baldio num campo positivo transcultural. E esse baldio é o baldio da gestão compartilhada, e a gestão compartilhada por pessoas com diferentes formações culturais propicia a transculturalidade. Então, esse é o ciclo virtuoso do baldio. A situação do baldio brasileiro é que o baldio, via de regra, é um espaço livre de edificações, né? Como a Diná gosta de trabalhar com a questão da arquitetura do vazio e tal. Eu trouxe algumas manchetes sobre baldios aqui para a gente, olha. Imagens e algumas manchetes. Um corpo de um homem achado no baldio, e aí algumas fotos, né? Um cavalo morto, pneu jogado, aí tem um baldio que é uma horta. Aí lixo, um corpo de uma pessoa humana, aí um mato alto, né? Bem clássico, um monte de montinho de entulho, um carro abandonado, um baldio que pegou fogo, um baldio largado, um monte de lixo com uma pessoa indo lá jogar. Eu gosto de falar que baldio é ponto de encontro, porque nunca fica cheio de lixo assim se as pessoas não vão lá depositar suas mazelas, né? Então, o baldio abandono é um problema urbano. Eu peguei uma palavra de cada manchete dessas fotos que eu mostrei para vocês, e aqui, então, problemas, utilizado para descarte, o baldio preocupa, tem uma multa sobre o baldio, acumula lixo, 2.035 multas para o terreno baldio, o vereador que quer punir essa noção punitiva, né? O leitor denuncia o baldio, o dono deve manter o baldio causado como lixão.
Então, essa é a noção de baldio que a gente tem no Brasil. Então, essa coisa, né? O baldio abandonado, deteriorado, pode ser vetor de doença, um espaço propício para violência de todo gênero e um lugar que gera insegurança para todos. O baldio abandonado é esteticamente também ruim e desvaloriza a região como um todo, né? Você tem uma casa, tem um terreno baldio do lado, é um mosquito, é rato, é violência, é a feiura, né? Enfim, sujidade, né? O Jorge gosta muito de falar de sujidades urbanas. Então, o baldio abandono deixa a vizinhança à espera de uma terceira parte para regular o problema, né? Então, no Brasil não, no mundo, né? Mas tem uma noção do capitalismo que é a seguinte: as sociedades pré-capitalistas têm uma maneira de lidar com as coisas que elas se responsabilizam pela solução de vários problemas. As comunidades indígenas são muito assim, né? A Carol Potiguara está aí, pode dizer isso para a gente, com mais propriedade, mas a quantidade de indígenas que circularam com a gente lá no Maquinho também mostraram bastante isso para a gente. Eu tive a oportunidade, a experiência também de, enquanto eu estudava turismo na UF e no Projeto Rondon, lá para São Gabriel da Cachoeira, e vi a mesma coisa lá. Não tem duas figuras, né? Não tem a figura do Estado e não tem a figura do mercado. Então, as pessoas resolvem as coisas entre si. Mas, uma vez que existem essas duas figuras grandes assim na nossa sociedade, do Estado ou do mercado, as pessoas, a vizinhança fica esperando que ou seja privatizado, comprado e construído alguma coisa naquele terreno baldio, ou que o Estado se aproprie disso e resolva. Mas nunca surge a possibilidade de uma gestão coletiva sobre aquela coisa. E aí aparece uma pergunta: por que é tolerável que a gente possa, todos possam se unir para jogar lixo, ou entulho, ou botar fogo, ou jogar um bicho morto, abandonar um carro? Mas por que as pessoas não podem se juntar e fazer alguma coisa positiva sobre esse baldio? Foi o que a gente fez no Morro do Palácio, com a Diná. Bom, em síntese, o baldio abandonado limita a urbanidade dos vizinhos ao invés de estimulá-la, né? E o estado de abandono favorece o despotismo. Bom, aí eu queria falar da democracia impedida, né? Por que o baldio como abandono é uma crise de poder, né? Bom, o baldio, se a gente olhar como vastas porções territoriais controladas, nem pelo Estado, nem pelo terceiro, raramente a gente vê isso fora nas nações indígenas brasileiras, e de repente pelas regiões ocupadas pelo movimento do Sem Terra ou do MTST, é raro que a gente consiga ver uma regulação feita pelas próprias pessoas que estão organizando aquele bem comum, né? Como eu gosto de chamar, o baldio. Mas quando a regulação é despótica, a gente conhece muito bem, né? No Rio de Janeiro, então, a gente conhece super bem o que acontece, né? Aí a gente tem o tráfico de drogas, com 3 facções maiores aqui no estado do Rio de Janeiro, e as milícias que não param de crescer, né? Então, são cartografias que estão nos jornais, estão em teses, estão em artigos, enfim. E a milícia tem uma questão especial nessa história, que é a questão da grilagem de terras, né? E a gente tem que entender que a grilagem que acontece na cidade é muito parecida com a grilagem que acontece no campo, tá? Então, os mecanismos da grilagem dependem de poder político, dependem de poder econômico e dependem da capacidade de executar uma série de maldades, né? O professor José Cláudio Souza Alves, da Rural, ele estuda as milícias há muito tempo e ele fala: no Rio de Janeiro a milícia não é um poder paralelo, ela é o Estado. E a gente está vendo, tristemente, o que aconteceu quando esse povo assumiu a presidência da República, né? Bom, e aí eu queria mostrar para vocês isso. Olha, uma manchete aqui do Instituto Socioambiental: grileiros invadem reserva e matam índios em Minas. E uma coisa urbana que a gente conhece aqui, tem uma notícia de um general dizendo que, na época da intervenção militar no Rio, milicianos mataram Marielle por causa de grilagem de terra. Essas coisas são super ligadas. É um poder econômico muito grande, né? A gente vê o caso da Musema, por exemplo, lá, a quantidade de prédios em área grilada, né? Então, é muito poder econômico que a grilagem de terra gera, né? Criam verdadeiros bairros e vendem um monte de apartamentos, isso gera uma quantidade de dinheiro gigantesca, e depois uma série de serviços que são vendidos e regulados com arma, né? Com ditadura. Bom,
E aí a ideia de que a gente não... Quem é que vai regular os próprios problemas, né? Eu queria apresentar para vocês, de repente muitas pessoas conheçam, mas a Elinor Ostrom foi uma pesquisadora que foi a única mulher Nobel de Economia até então, e ela ganhou um prêmio Nobel estudando exatamente a gestão compartilhada das pessoas. E ela tem essa frase muito, muito legal, ela falou muitas vezes em muitas palestras, ela falou: não existe razão para acreditar que burocratas e políticos, não importa quão bem intencionados, são melhores para resolver os problemas do que as pessoas do local, que têm os mais fortes incentivos para conseguirem as soluções mais apropriadas. Então, quem está passando pelo problema urbano é quem melhor sabe a dor que esse problema urbano causa, né? Então, por que a gente nunca consegue pensar na própria assembleia das pessoas que moram em torno daquele problema para resolver esse problema? Existe alternativa a esse baldio do abandono? Aí eu queria trazer duas coisas para vocês, assim, né? Quando as pessoas se organizam para fazer coisas como uma horta comunitária, um palco, um espaço para o lazer ou para a educação nesse baldio, a criação de um outro tipo de lugaridade, entendida como relações dialógicas dos seres em movimento com lugares e caminhos que, como pausa, como convivência íntima, arrumam e delimitam os espaços, que é uma definição do professor Werther Holzer, que traz benefícios e potencialidades para toda a região. Então, a questão de como é que as pessoas interagindo com o lugar criam esse lugar de fato, né? Quando elas param ali para tomar conta daquele problema. E a minha hipótese com isso é que, se os baldios são reconhecidos e empoderados como espaços democráticos e abertos ao usufruto comunitário, propícios à formação de campos transculturais, eles podem contribuir para um devir urbano almejável e alternativo à cidade do consumo, do despotismo e da crise de representatividade tão marcante essa contemporaneidade política brasileira, né? A gente tem a crise de representatividade muito aflorada, né? Bom, seriam os baldios decisivos nesse devir urbano? Então, a ideia de trabalhar com esses recursos de base comum, os baldios, e a governança desses lugares, por seus partícipes, expressa uma esperança de trazer respostas que sejam transdisciplinares para as questões que afligem todos nós. O abandono dessas porções do território pelo Estado ameaça uma ideia de futuro justo, igualitário e seguro para a gente, né? Assim, não seria o incremento do diálogo entre os partícipes, os hóspedes e anfitriões nesse cotidiano das cidades que podia fazer surgir uma nova relação com o espaço? Seriam, então, os baldios decisivos no devir urbano? A questão que eu estou trazendo para vocês é que a gente consiga entender todos os espaços. Enquanto eu deixo a minha biografia básica aqui para vocês darem uma olhada, eu peço que a gente pense com uma ideia mais radical de que o baldio não é só esse terreno abandonado. Primeiro, que o terreno não devia estar abandonado. Segundo, que a gente pode entender como um baldio todas as terras públicas sem destinação, que são as terras devolutas. Terceiro, que a gente pode entender todos os nossos recursos de base comum, o mar, a atmosfera, o trânsito, a gestão do lixo, a gestão da água, a gestão dos espaços, como baldios. O que a gente fez com a professora Diná, lá no Morro do Palácio, foi pegar um terreno baldio, que era um terreno completamente abandonado, e conseguir construir uma série de atividades culturais nele, a ponto de, no final, com a ajuda de moradores do Morro do Palácio, indígenas, um pajé que estava lá rezando e cavando, e mostrando que era possível cavar um terreno que diziam que era incavável. Hoje a gente tem um palco consolidado lá, construído mesmo com cimento, com tudo reformado pela própria prefeitura, um espaço que era um monte de entulho jogado pelas pessoas. Então, a partir de uma composteira que a gente colocou lá e trouxe os jovens para interagirem de uma maneira diferente com um terreno onde só se jogava lixo e entulho, a gente conseguiu pensar uma alternativa coletiva de um lugar onde as pessoas gostariam de estar. As festas que eram atrás do Maquinho passaram para frente do Maquinho e ganharam toda a vista da Baía de Guanabara. Melhorou muito a qualidade de vida de toda a juventude lá no Morro do Palácio, através de uma interface da extensão universitária que foi capitaneada pela professora Diná e o curso de arquitetura da UF. Isso me estimulou tanto como uma política social possível da extensão universitária que eu
investi tudo na minha formação para estar no PPGAL e poder estudar com o Jorge, com a Diná, e estar no meio de vocês todos. Assim, é motivo de um super orgulho para mim estar junto com vocês nessa empreitada acadêmica, e eu espero que a gente consiga multiplicar esses projetos daqui para frente. Beleza? Obrigado pela atenção. Obrigado, Breno. Fico muito emocionada. E acho que foi dos dois lados, porque também mudou para mim toda a minha maneira, até didática, de dar aula. Eu pude dar aula dentro do laboratório Pierre Bourdieu, do Marquinho, e foi uma experiência fantástica. Então, eu acho que ter alunos, né, nós tivemos essa possibilidade de ter alunos da escola ao lado do próprio pessoal, tá, do Morro do Palácio, que veio assistir a aula com a gente e trocar, então, essa diversidade cultural que a gente tanto almeja na universidade, né? Obrigada. Obrigado, então, agora, Diná, pela oportunidade. Maravilhoso. Parabéns, Breno. Fico muito contente, acho que você trouxe uma síntese bem vigorosa, e esse exercício é muito importante para quem está, como você, escrevendo uma tese. Fazer as sínteses, né? Obrigado a todo mundo pelos elogios aí. Valeu mesmo, Jorge. Valeu a todo mundo que está elogiando. Muito obrigado. Então, agora vamos ouvir a próxima a falar, a Sofia. Está ótimo. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí a Diná pelo convite, né, de estar apresentando esse trabalho, e ao Breno também, né, o Breno, na época desse trabalho que a gente fez no Muro Verde, ele era diretor lá do Maquinha, né, ele ter dado essa possibilidade, né, de a gente usar o espaço do Maquinha para ter as aulas, né, da disciplina e ter as atividades também, e fazer essa ponte, né, com a comunidade do Morro do Palácio, e também a toda a equipe do Marquinho, né, do Jefferson, da equipe toda lá, que foi super receptiva, né, foi realmente um momento muito especial. Então, eu vou fazer um link da atividade que a gente fez do Muro Verde com a minha pesquisa do mestrado, né, falando do papel social e ambiental do arquiteto e urbanista em tempos de crise socioambiental. Então, eu entendo que esse processo de trabalhar, de a gente conseguir mobilizar esses papéis, né, de papel social, papel ambiental, ele demanda um processo de sensibilização. Então, como sensibilizar o arquiteto e o urbanista em formação para ser um profissional atuante perante a crise socioambiental? Então, como é que a gente faz para trabalhar isso dentro dessa graduação, trabalhar essas questões, esses desafios, né, que é trabalhar com isso, né, com essas com demandas que estão além das necessidades do mercado, né, além das questões econômicas, que acabam ficando, né, dentro do modelo de civilização que a gente tem capitalista, né, eles acabam ficando em segundo plano. Então, desafios, atividades, abordagens, né, para esse tipo de colocação, e apresentar depois a oficina do Muro Verde sobre essa ótica. Então, a proteção do equilíbrio. Então, assim, eu busquei nas diretrizes curriculares nacionais e no Código de Ética Profissional do arquiteto urbanista, onde que eu estaria, onde teria um arcabouço de informações, uma parte assim, mais formal de trabalhar esses papéis dentro da graduação. Então, nas diretrizes curriculares nacionais de curso de graduação em urbanismo, eu achei dois pontos aqui importantes, né? A proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos disponíveis. Então, isso está dentro das diretrizes curriculares do curso. E no Código de Ética e Disciplina do CAL, a gente também encontra várias questões, eu enumerei umas aqui, depois eu vou trabalhá-las melhor. Então, defender o direito à arquitetura e ao urbanismo, defender o direito ao ambiente natural, rural ou urbano sadio, defender a justiça, a inclusão social, o acesso à moradia, a mobilidade e a identidade cultural. Então, eu vou condensar essas informações todas nesse papel social que eu enumerei aqui. Então, defender os direitos fundamentais da pessoa humana, defender o interesse público e as leis no exercício profissional,
considerar e refletir sobre as consequências de sua atividade segundo os princípios da sustentabilidade socioambiental, defender o direito à arquitetura e urbanismo em todas as classes sociais, promover a justiça, a inclusão social nas cidades, a solução de conflitos familiares, o acesso à moradia e à mobilidade, o acesso à paisagem, o acesso a um ambiente sadio e à identidade cultural. Então, colocado esses pontos, né, quais são os pontos de atenção, né, dentro da nossa realidade aqui do Brasil? O que a gente realmente, como é que a gente faz essa ponte, né, de uma coisa para outra? Então, o acesso à graduação, a gente já de cara vê que não existe um reflexo dos estratos sociais do país. Então, mesmo na graduação numa universidade pública, você vê que a porcentagem de alunos negros e indígenas é muito menor do que os reais estratos sociais do país. Então, isso já demonstra que essas pessoas não estão conseguindo acessar a graduação. Então, as pessoas que estão na graduação, elas já não refletem a realidade do país. Isso, em paralelo, né, representa também um aumento da desigualdade social que vem acontecendo. Junto com isso, tem a dificuldade de Sofia, eu acho que eu vi com problema com o seu áudio. Parece que o áudio dela está desligado. Laércio, você consegue abrir o áudio dela? Gente, a conexão dela deve ter caído, acho que é isso, não é áudio fechado, não. Denise, eu estava te respondendo aqui com o microfone fechado. Eu só consigo desligar o microfone dos assistentes, mas religar eu não consigo. Diná, você acha que a gente um pode... outro problema também. Tá, a gente passa então para... Carol, você quer falar antes da Marcela? Sim, posso falar, Diná. Então, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar então, Carol. Então, o áudio tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Diná, eu gostaria de agradecer primeiramente, né, a todos vocês, a Diná, o Breno, Sofia Éder, Denise, toda a equipe do Maquinho. Eu tive a oportunidade de compor, de fortalecer com os conhecimentos tradicionais de nós, povos indígenas, que é a nossa arte, a nossa estética, a gente deu esse curso, então, do grafismo indígena, né? E isso fortaleceu muito os jovens, principalmente os alunos do curso de arquitetura da UF, e como esse grupo se apropriou, então, de uma técnica, né, que é própria nossa, é espontâneo de nossa cultura, que é a nossa escrita, né, a escrita do grafismo indígena, e transformaram isso numa ferramenta para inserir, então, o que a gente ficava chamando de cultura dos povos, os saberes dos povos indígenas. Então, a gente, dentro do nosso cotidiano de aulas, nosso planejamento, nós conseguimos inserir uma coisa que é tão bonita, né, que é a estética indígena, dentro das práticas ali das oficinas do Maquinho, e isso feito pelos alunos do curso de arquitetura e urbanismo. Foi muito bonito, e além disso a gente trabalhou muito debatemos antes, fizemos todos um planejamento sobre qual tipo de material utilizarmos, e a gente foi então até o pigmento da terra, o nosso ibi sagrado, iwi no Guarani, ibi no Tupi Antigo, que é a terra da terra que a gente tira a nossa tinta, né, as nossas cores, a nossa tinta. E a gente colocou isso num formato de design de ambientes. Então, foi muita criatividade, os alunos aprenderam muito,
e fortaleceu as práticas, né, dos projetos do curso de arquitetura. Eu fiquei muito feliz e, nossa, fortaleceu muito, foi uma inserção, trabalhamos com a questão da identidade cultural. Nessa comunidade nós encontramos pessoas que têm ancestralidade indígena e ancestralidade afro-brasileira, e isso, a gente trouxe isso tudo para dentro das nossas práticas, né, como práticas pedagógicas. Foi muito importante. Obrigada, Carol. Então, depois a gente aprofunda mais o debate. Vamos agora, então, à apresentação da Marcela e depois da Denise. Parabéns, hein, Carol? Saudades também. Sim, saudade, Jorge. Que bom que você está aí. Beleza, tudo de bom. Tudo de bom. Foi aí, Dina? Denise, tá ok? Tá ótimo, Marcela. Então, só para colocar o trabalho da Marcela, nós pegamos, então, aquela área que o Breno se referiu, que era uma área toda cheia de lixo, na ponta do Maquinho, com a vista fantástica da Baía de Guanabara, e interferimos nessa área com bambu, e criando, então, uma interface para ser o palco Oca, que hoje já está funcionando para shows. Naquela época já funcionava precariamente e agora oficialmente no Maquinho. Obrigada, pode falar. Eu queria agradecer a Diná, primeiramente, pelo convite, né, para estar participando desse seminário, assim, representando, né, os alunos na época, né, que teve essa disciplina. Agradecer o Breno também, lá durante esse período, a Sofia, a Denise, a Carol, que estiveram lá junto com a gente dando esse suporte. Então, eu vou apresentar o Palco Oca, né, que, como a Diná já adiantou, esse projeto foi desenvolvido em 2017, durante a disciplina, né, de arquitetura bioclimática indígena. Ela foi um projeto em parceria, eu fiz com um outro aluno, um intercambista português, o Roman, e a gente desenvolveu esse projeto final na disciplina. A gente tinha como proposta, né, a ideia de fazer um palco, né, que já era durante o nosso estudo, né, no Maquinho, a gente viu essa necessidade, né, junto com os moradores, né, que eles já utilizavam esse local para promover eventos. Então, a gente tem essas duas últimas imagens, né, abaixo aí, que era um local, assim, como a Diná até comentou, que é um local, assim, bem precário, né, mas que eles já utilizavam para promover as festas e eventos. Então, a nossa proposta era trazer essa referência, né, indígena, nessa essa questão cultural, então, por isso, o Palco Oca. Então, dessa forma, a gente, através de uma única forma arquitetônica, né, a gente queria resolver diversas questões, né, então, a gente, com um único gesto orgânico, né, que a gente resolveu utilizar, então a gente conseguiria resolver tanto a entrada, a marcação do palco, a cobertura, o próprio guarda-corpo, né, desse lugar. Então, a gente teve algumas referências, né, projetuais, então a gente pesquisou sobre o Centro de Cultura, né, que o Renzo Piano fez na Nova Caledônia, então era um local, um centro de cultura indígena daquela região. Então, a ideia de resgatar a cultura, de utilizar os materiais locais. A gente pesquisou também sobre a mostra que o escritório Fittipaldi de Arquitetura fez durante um Casa-Cor em Brasília. Então, a gente viu através do bambu, né, essa possibilidade arquitetônica, né, e por ser também um material sustentável. E a gente viu o palco acústico, né, Nat Roots, que foi montado em 2012,
no Morro da Ana Marta. Então, assim, a gente viu essa possibilidade, né, que além do sendo requisitada pelos moradores, né, lá do palácio, a gente viu que é uma necessidade também de outros lugares, né, e como um palco, né, pode trazer mais sociabilidade para uma comunidade, né, ter mais interação. Então, a gente teve um conceito, né, desse projeto, a gente se baseou nos 4 elementos, né, da terra, então, da natureza, perdão. Então, a gente tem a terra aí como o elemento, a gente utilizou o tijolo para ser a pavimentação, a gente tem aí o ar fazendo, o bambu, né, fazendo essa referência com o ar, e permitir, né, porque a cobertura, ela permite a passagem dos ventos, ventilação e etc. A gente tem o fogo sendo representado pelo próprio palco ali, né, pelo próprio evento, a energia, e a água sendo, dando essa fluidez, né, da água, a gente pensou nas pessoas em si, né, caminhando pelaquele local. Então, os principais materiais que a gente utilizou nesse projeto foram o bambu e o tijolo. Então, o bambu veio sendo utilizado em toda a estrutura do palco, né? Então, fazendo essa curva, essa torção, ela seria a contenção, seria o guarda-corpo, seria a própria cobertura e a estrutura, né, dos pilares. E a gente escolheu o bambu, né, por ser um material natural, de baixo impacto ambiental e ter essa força estrutural, né, permitir a gente fazer essa curva, né, e ter esse design funcional. O tijolo ecológico a gente escolheu para pavimentação desse palco. A ideia é que a gente pudesse fazer um grafismo indígena com ele no piso, né, na pavimentação. Então, assim, a possibilidade da gente fazer esse desenho ter uma fácil aplicação. Então, a ideia é que a comunidade, né, possa participar, né, ter essa interação, ter esse mutirão e ser um material também de baixo impacto ambiental. Essa é a implantação do nosso projeto. Então, a gente tem o maquinho, né, a escadaria de acesso ao maquinho e ao palco. Então, a gente pensou em ter uma entrada que pudesse ser de serviço ou secundária para, de repente, os artistas, e a entrada principal. Hoje, o palco, né, ele estaria perpendicular ao maquinho, digamos assim. Aí a nossa proposta era ampliar um pouquinho esse ângulo, né, do palco ficar um pouquinho mais inclinado para ele gerar uma área maior do público, né, para as pessoas, para não ficar tão assim estrangulado como estava no local até então. Então a ideia é ampliar esse ângulo, né, e esse palco gerar mais espaço para as pessoas. Essa aqui seria a paginação que a gente pensou, né? Então, a ideia do grafismo na paginação da área do palco. Aqui a gente tem um corte, né? A gente tem a fachada leste, então a gente consegue ver a estrutura da cobertura, né, do palco. A proposta que a gente fez de ter 2 níveis esse palco, a ideia é que ele se transforme também numa área de contemplação, então funcionaria como se fosse uma arquibancada, né? Então a ideia de quando não estiver tendo eventos, essa área coberta, né, ser uma área abrigada, que as pessoas pudessem ficar ali apreciando a vista, porque sentado nesse palco, né, olhando para frente, a gente consegue ver todo o MAC, a vista da Baía de Guanabara, então assim, ter essa vista, né, sem estar coberta. Essa seria a fachada principal, então a ideia você subindo a escadaria, né, você daria de frente para essa fachada, que a ideia que eu comentei anteriormente, de um único elemento, né, está sendo utilizado para resolver todas as demandas, né, da área do palco. Então, a cobertura, os pilares e o próprio guarda-corpo, como vocês conseguem ver na imagem. As minhas considerações finais do projeto foi assim, que foi um privilégio de estar dentro do Maquinho, né, a parceria da UF, né, do curso de Arquitetura Bioclimática Indígena. Com o Maquinho, ser possível a gente projetar um espaço, né, que seja de tanta sociabilidade quanto de lazer, cultura, que foi um local já reivindicado pelos próprios moradores da comunidade. Então, assim,
o palco, além de promover festas e eventos, né, ele vai para além disso. E a nossa proposta arquitetônica, como uma única forma, um gesto orgânico, pudesse solucionar os fluxos e os usos. Então, e principalmente a gente queria garantir também no Palco Oca a participação comunitária. Então, desde a reivindicação, né, desde a necessidade deles de terem um espaço mais seguro, né, para promover o bem-estar deles, a inclusão social, valorizar a paisagem, né, que eles têm lá. Então, promover a participação da comunidade era muito importante para a gente também na hora de projetar. Então, a gente ali, inserido na comunidade, tendo contato com quem realmente usa aquele espaço, frequenta aquele espaço, é importante na hora da gente projetar uma boa arquitetura. Obrigada. Obrigada, Marcela, maravilhoso. Fala aí, Breno. Esse projeto foi muito lindo. Eu fiquei com muita vontade que ele fosse executado pela prefeitura, para falar a verdade. A gente também. Aqui, uma pena que a arquitetura bioclimática ainda não tenha feito sucesso, né, para ser empregada para um projeto desse porte. E a ideia também era não ter nada que fosse permanente, né, devido a ser uma interface com uma obra do Niemeyer, então teria que ser algo também desmontável e só a ideia de usar materiais leves também foi para isso, né? Uhum. Pode ser. Não, só para falar uma coisa que eu acho que é relevante aqui do ponto de vista da arquitetura. Eu lembro um dia que a gente estava no Maquinho discutindo por que era importante ser bioclimático e faltou luz lá no Maquinho. E em 5 minutos ninguém conseguia ficar lá dentro, daquela caixa de cimento, né? E realmente, a Dina fala isso com toda a propriedade, né? A arquitetura bioclimática ainda não tem espaço, mas quando a gente fica preso sem energia para ter ar-condicionado, todo mundo quer, né? A arquitetura do Niemeyer, então, ela depende, né, enfim, do ar-condicionado, que a gente também estava querendo discutir no curso, né, o que seria essa arquitetura modernista. Olha, a Sofia voltou, então. Sofia, você quer continuar, Sofia, então? Caiu a tua conexão, né? Você pode continuar a apresentação? Eu acho que ela não está ouvindo, né? Diná, então, quem sabe a gente continua com a Denise, né? E depois volta para a Sofia, caso ela resolva. Tá ótimo. Então, vamos para a Denise e a gente volta. Diná, você está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Vocês ouviram minha apresentação ou ninguém ouviu nada? Não, você, no momento, ficou muda e a gente só ouviu você falando uma parte. Você quer terminar a tua apresentação? Mas é que eu não sei que parte, porque eu apresentei tudo, depois eu vi que a internet caiu. Eu também não sei em que minuto exato você parou da apresentação. Estava no início, sabe que slide que era, o que estava falando? Eu lembro que você estava falando sobre a consulta que você fez no CAL e sobre ética. O quê? Não entendi, Denise. Você estava apresentando sobre ética, o slide onde você falava da ética. Ah, sim. Tudo bem, posso continuar de lá, então? Pode, Denise Nunes, pode? Pode sim, claro. Então pode, Sofia. Vamos tentar de novo. Espera aí. Tá, vocês estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Beleza. E vendo. Tá ótimo. Então, vamos avançar aqui. Então, aqui nas diretrizes curriculares que eu tinha falado, né, e no Código de Ética, eu destaquei também alguns pontos sobre o papel social e ambiental do arquiteto. Então, defender os direitos à arquitetura e urbanismo, defender o direito ao ambiente natural, rural ou urbano sadio,
defender a justiça, a inclusão social, o acesso à moradia, à mobilidade e à identidade cultural. Então, juntando, né, as diretrizes curriculares e o Código de Ética Profissional, eu fiz esse apanhado, né, com um papel, tipo, o que eu chamei de papel social, defender os direitos fundamentais da pessoa humana, defender o interesse público e as leis no exercício profissional, considerar e refletir sobre as consequências da sua atividade, segundo os princípios da sustentabilidade socioambiental, defender o direito à arquitetura e urbanismo em todas as classes sociais, promover a justiça, a inclusão social das cidades, a solução de conflitos fundiários, o acesso à moradia e mobilidade, o acesso à paisagem e o acesso a um ambiente sadio e à identidade cultural. Então, desse papel social, eu peguei os pontos de atenção. O que acontece? O acesso à graduação já não reflete os estratos sociais do país, então é bem complicado isso, né? Porque a gente já, o aluno que chega à graduação, ele já não reflete as porcentagens de, por exemplo, nos negros, pardos e indígenas do país, tem muito menos. Então, isso também, em paralelo com isso, né, tem aumento da desigualdade social, a dificuldade de acesso e direito à moradia, a elitização da profissão, técnicas construtivas e materiais padronizados, são desconexão das culturas e realidades locais. Isso é bem interessante, porque a gente, como profissional, a gente usa muito, né, as técnicas construtivas e materiais padronizados, né, independente do local que a gente vá no país, de certa forma a gente acaba sempre usando essas técnicas e esses materiais e se desconecta, de repente, com uma realidade ou uma cultura local que já tem um tipo de material, já tem uma técnica construtiva que já tem uma relação com essa técnica ou com esse material, ou é um material local. Então, a gente acaba criando uma relação muito desigual com essas pessoas e com essas culturas, né? A gente já entra com uma coisa mais impositiva. E também a escassez de espaços urbanos includentes e acessíveis. Então, trouxe essas duas reportagens, né, que são mais ou menos na mesma época, né, uma de agosto e a outra de setembro de 2019. Então, enquanto uma está refletindo a realidade do país, que a desigualdade bate recorde no Brasil, mostra um estudo da FGV, ou seja, essas pessoas não têm acesso a uma moradia adequada, não têm acesso ao profissional de arquiteto e urbanista. E, por outro lado, né, tem o boom econômico dos últimos anos. O país teve um grande aumento dos chamados novos milionários, né? Então, para construir essas mansões de luxo, uma parte, né, dos profissionais que se formam acabam indo trabalhar com esse tipo de público, né? Então, assim, no momento, uma parte da população não consegue ter acesso a esse profissional e outra parte tem muito acesso ao profissional. Então, partindo agora para o papel ambiental, então, essas listas esses itens que eu coloquei aqui são relativos ao Código de Ética e às diretrizes curriculares que eu coloquei anteriormente. Então, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional de recursos disponíveis, considerar as consequências de suas atividades segundo os princípios da sustentabilidade socioambiental, respeito às paisagens naturais, urbanas e rurais, promoção do ambiente sadio e das identidades culturais, e os pontos de atenção sobre o papel ambiental. Então, na construção civil, a gente tem a construção civil como a maior geradora de resíduos sólidos, né? Tem um estudo do Nagali de 2014, que ele mostra que cerca de 50% dos resíduos sólidos gerados nas grandes capitais são advindos da construção civil, ou seja, cerca de 3 mil metros cúbicos por dia. Então, nisso, tem essa questão da geração de entulho, da geração de resíduos sólidos, e também tem a questão dos materiais de construção padronizados, que tem um alto custo ambiental, porque não é só o resíduo, né, o entulho que é gerado, é todo o processo de produção desses materiais, né, da produção, da extração de matéria-prima, industrialização, embalagens e transporte, e ainda tem o entulho que é gerado. Então, é um ramo ramo econômico altamente poluente. E ainda, além disso, tem a padronização estética eurocentrada, com panos de vidro e outros materiais que geram alto custo energético, com climatização, que não refletem, na realidade, a realidade cultural, né, do país.
tá numa estética de outros povos, né, outras referências, e comunidades em vulnerabilidade socioambiental. Isso também é um problema muito grave da atualidade, que são comunidades, geralmente comunidades quilombolas e indígenas que estão nessa situação, em que algum ramo econômico, né, seja mineradora, petróleo, alguma coisa assim, identifica que nesses territórios tem algum tipo de material para ser extraído, né, para ser explorado economicamente, e essas comunidades acabam entrando numa situação de vulnerabilidade socioambiental, porque elas são praticamente expulsas das terras delas para esses ramos de ramos econômicos poderem atuar. Então, mais duas reportagens que eu trouxe aqui, né, mostrando como o papel ambiental e o social estão muito presentes, estão muito juntos, na realidade. Então, o estrago das chuvas de março de 2020 em Realengo. Então, geralmente, esse tipo de cena são cenas mais comuns nos subúrbios do Rio de Janeiro, por exemplo. Você não vê isso, muito dificilmente você vê um alagamento desse tipo acontecendo na parte mais elitizada da cidade, na parte mais centralizada da cidade. E, além disso, também tem a questão do desmatamento, né, desmatamento ordenado e desordenado no Rio de Janeiro, né, o ordenado é a cidade formal e o desordenado as comunidades, mas ambos são degradantes da mesma forma. Então, juntando os dois, né, a crise social e crise ambiental, a gente tem a crise socioambiental, que nada mais é do que uma crise civilizatória. Então, o que a gente chama de crise civilizatória é que o modelo de civilização que a gente tem, né, que é o modelo de civilização ocidental, ele está num processo de esgotamento, porque não há recursos, nem humanos, e nem ambientais, e nem financeiros, que dê conta da forma como a gente degrada o ambiente e da velocidade que isso acontece. Associado a isso, tem o aumento das desigualdades sociais, obviamente, né, que vai ter essa discrepância, né, entre o luxo de parcela da população e fome em outras parcelas da população mundial, e isso não é nenhuma novidade, né, inclusive eu trouxe esse recorte aqui do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que foi feito em 92, na época da Rio 92, que já alertava sobre todas essas questões. Então, como é que a gente compreende como essa estrutura de pensamento se consolidou, né? Então, como a forma antropocêntrica de compreender a realidade contribuiu com a crise socioambiental? Então, o iluminismo, na época do iluminismo, né, voltando para essa época, lá o ser humano ele se destacou do todo, ele se destacou do mundo, de certa forma. Porque a partir do momento que ele se destacou, ele passou a ser a espécie que produz ciência, que observa e que altera o meio. Então, isso gerou uma série de avanços científicos e tecnológicos para a humanidade, mas tem um outro lado dessa história também, que é o que eu vou colocar aqui para vocês. Então, esse outro lado a partir do momento que o ser humano se destacou como espécie que produz ciência, ou seja, ele não faz mais parte do todo, ele se destaca, ele é além daquilo, ou seja, ele é melhor do que aquilo, porque ele pode atuar nesse todo que ficou, ele consolida dessa maneira relações hierarquizadas de poder. Essas relações de poder, obviamente, elas já existiam, né? Algumas se mantiveram, outras foram fortalecidas e outras surgiram. Então, como vocês podem ver aqui nessa listinha, essas relações hierarquizadas de poder, elas não são somente da humanidade com relação a outras espécies ou outros seres que habitam o planeta. Ela também dá humanidade entre si, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, elites, subalternos, civilizados e primitivos. Então, a gente tem essa reprodução, de acordo com esse esquema aqui, não somente da humanidade com ambiente, plantas e animais, mas da humanidade entre si, entre esses estratos sociais, essas classes, relações de posse e uso, hierarquizadas. Então, partindo agora para a oficina do Muro Verde. Então, o Muro Verde como atividade sensibilizadora. A gente fez essa atividade, foi já um momento muito especial, porque teve a disciplina da Ediná, que ela já teve um cuidado de oferecer essa disciplina fora dos muros da universidade. Então, ela arrumou um espaço lá com o Maquin para conseguir ter essa disciplina. Já foi pertíssimo, né, uma das entradas da comunidade do Morro do Palácio. E, nesse espaço, ela garantiu também que moradores da comunidade pudessem fazer parte da disciplina, atuassem junto na disciplina. Inclusive, a Vilma, né, que foi a dona da sorveteria,
ela que, inclusive, cedeu o espaço para a gente poder realizar a oficina, e foi tudo conversado, né, durante a disciplina, foi tudo organizado, foi tudo de uma maneira muito horizontal, e culminou com esse dia aí da oficina. Foi uma tarde para a gente poder conseguir construir esse muro verde aí com essa ajuda de todo mundo, né, moradores, colaboradores e estudantes da UF. Então, um dos pontos importantes que eu coloquei aqui foi a aproximação da universidade com a comunidade, a execução de um projeto simples e transformador em uma parceria com estudantes e moradores, conexão com materiais vivos que reagem ao meio, isso é bem interessante, porque está trabalhando com terra, com planta, né, são seres vivos, né, então eles vão reagir ali à forma como a gente vai colocar, e as questões climáticas, de água, de sol, e imersão numa realidade social diversa da maioria dos estudantes da graduação. Isso refletindo, voltando lá ao que eu falei sobre o acesso à graduação não representar os estratos sociais do país, né? Então, é uma oportunidade dessas pessoas que não tiveram não conhecem a realidade do país, terem uma realidade social, né? Terem esse contato, que é bem importante, principalmente num processo de sensibilização, que é o que a gente estava buscando. Então, os valores trabalhados durante a oficina: sensibilidade, empatia, cuidado, diversidade, solidariedade, colaboração, senso de comunidade e criatividade, compreensão, respeito e aprendizado com outros modos de vida, outras culturas e outras realidades, criatividade e conhecimento intuitivo, recursos escassos, poucas ferramentas e mão de obra leiga. Então, a criatividade e conhecimento intuitivo é porque acontece. Quando a gente foi executar isso, a gente não tinha muitos recursos financeiros, a gente não tinha muitas ferramentas, e a mão de obra era totalmente leiga, né? Ninguém tinha formação ali para estar construindo. Então, dessa forma, a gente conseguiu vencer as dificuldades que foram aparecendo, né? Porque a gente chegou ali para construir tudo em um dia, né? Apareceram uma série de dificuldades, e a gente, com criatividade, com pensamento, as pessoas trazendo problemas, as pessoas discutindo juntas, a gente conseguiu vencer essas dificuldades e conseguiu montar esse muro. Então, foi bem importante isso. E a oficina como atividade pedagógica. Então, os valores, né, que a gente conseguiu trabalhar, traz um conhecimento intuitivo, horizontalizado nas relações, o diálogo de saberes, diversidade das identidades culturais e regionais, principalmente também que a gente teve nesse dia a participação dos FUNIO, para fazer uma atividade, então tiveram diversos índios com a gente, consolidação de outras relações entre seres humanos e natureza, reflexão sobre nossos padrões de consumo, e, para finalizar aqui, uma reflexão que eu tive na época da oficina, né, que é a pluralidade de caminhos. Apostar na diversidade horizontaliza as relações e abre possibilidades para resgatar boas práticas e inovar com respeito a todas as vidas que aqui habitam junto de nós. Então, acho foi bem interessante essa atividade, foi bem bonito. E queria terminar aqui com essa frase do Paulo Freire, assim, que eu acho super bonita. Não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos de esperança crítica. E geografia. Oi? Obrigada, Sofia. Uma apresentação muito boa. Ai, que bom que deu certo. E a Sofia, então, era professora assistente da Rural, e esperamos tê-la com a gente lá na nossa escola quando tiver um concurso, tá? Com certeza, estarei lá. Obrigada, Sofia, maravilhoso. Então, agora que a gente viu o microplanejamento, né, microprotótipos, Denise vai entrar com a questão das placas solares. Nós queríamos também refletir sobre a questão da tecnologia, não só uma arquitetura leve, mas também a possibilidade da favela contar também com tecnologia de ponta, né? Então, passo a palavra para a professora Denise Ferreira, nossa mestre pelo programa de pós-graduação,
E comemorando aqui que Carol também agora é mestre pelo programa de Profilind, Linguística e Línguas Indígenas do Museu Nacional UFRJ. Tá? E Sofia também, né, Sofia? Você está no mestrado ou já terminou? Não, estou terminando ainda. Mestrado de Educação Ambiental na Rural. Tá ótimo, gente. Obrigada. Denise vai, então, apresentar agora. Breno quer falar alguma coisa? Ana Carmen chegou, quer falar alguma coisa, Ana Carmen? Eu vi a Ana Carmen ali. Só parabenizar a Sofia. Parabéns, Sofia. Ficou linda a apresentação. Parabéns, Sofia. Quer falar, Fábio? Queria pedir desculpas, que eu estava numa outra reunião com os alunos de introdução ao TCC, estou chegando aqui agora, vi o finalzinho da fala da Sofia, achei linda. Olha isso, bom seminário aí para vocês. Então, apresentando para a Sofia, que não conhece, é a nossa coordenadora de curso, professora Ana Carmen, tá? Prazer. Prazer. Então. Denise, pode falar? Sim. Eu vou apresentando, então, a Denise, para aproveitar esse tempinho. Ela foi monitora voluntária. Então, nós criamos um projeto Arquitetura do Vazio na PROEX e na PROP também, e Denise foi nossa monitora todo o tempo, acompanhando desde a implantação do projeto no Maquinho até a realização do Muro Verde, e esse projeto que ela vai mostrar agora. Obrigada. Bom, antes de mais, eu quero agradecer essa oportunidade à Diná e à Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF e a todos os colegas que partilharam comigo essa experiência única, né? Na verdade, quando a professora Diná me convidou para participar, eu estava fazendo dessa disciplina de arquitetura bioclimática indígena, eu estava fazendo um curso de geração de energia fotovoltaica, e eu achei que combinou muito bem, mas quando eu vivi aquela realidade do Morro do Palácio, quando eu fui lá, que eu nunca tinha entrado numa favela, então quando eu fui, eu vi que não era essa a necessidade da favela. Daí eu ter parado com essa pesquisa, né? Cheguei a entrevistar algumas pessoas, mas parei com essa pesquisa e passei a observar qual a necessidade deles, o que eles gostariam, né? E não aquilo que eu estava pensando propor, né? Enfim, daí eu escolhi, né? Vi o movimento das pessoas e observei e vi a necessidade deles pela cultura e pelo lazer. E, assim, aproveitei essa oportunidade para conhecer mais a favela, as demandas da favela. E destaquei 2 pontos, o campo de futebol e o palco. Enfim, nessa minha apresentação, né, eu faço uma introdução, apresento os aspectos metodológicos e conceituais, estudo de caso, do campo e do palco, considerações finais e bibliografia. Bem, a favela, ela é, assim, muito pequenininha, né? Ela está muito bem situada, ela tem uma vista lindíssima. E o campo de futebol está na cota máxima, no Chapadão mesmo. E o palco é aquele espaço que a Marcela já apresentou, que fica anexo, não é, ao Maquinho. Enfim, é um enclave geobiocultural, né? E também é um lugar, uma segregação social e não só espacial também. Eu entrevistei 50 pessoas, as entrevistas foram todas gravadas. E fiz percursos também no interior da favela e fora da favela. Inclusive, visitei a favela da Babilônia, que é a primeira favela solar do estado do Rio de Janeiro.
Bom, esse campo de futebol, né, sempre me pareceu ser um lugar, assim, muito importante para as pessoas da favela. E daí eu senti a necessidade de perguntar para eles como que é esse lugar para eles e como que eles gostariam que fosse. O palco também. Os aspectos metodológicos e conceituais, eu foquei, né, a paisagem cultural, o lugar, a lógica da necessidade, o poema dos desejos e mapa mental. Esses dois eu trabalhei muito. E a forma como eu conduzia a pesquisa através de unidade de análise. Esse é o campo de futebol, não é? Ele tinha acabado de ser reformado. Essa imagem é uma imagem que pega, não é? Que a gente consegue ver que tem 2 alturas de rede e, enfim, está mesmo no ponto, na cota da cota bem alta. Então, na minha pesquisa de campo, nas entrevistas que eu fui fazendo, né, eu disse, o que vocês querem falar? Acerca de quê? Do campo de futebol ou do palco? A maioria preferiu o campo de futebol. Então, esse entrevistado, né, o que disse do campo de futebol? Que quer mais luz, quer mais bola, quer mais cuidado, as redes estão furadas, quer marcação e regularização do campo, né? Quer mais refletores, quer banheiros, porque só tem um banheiro masculino, não tem banheiro feminino, e há campeonato de futebol feminino também. São 10 times de futebol, essa favela tem 10 times de futebol, e o banheiro está ocupado, não é? Não está livre. Então, eles sentem a necessidade de banheiro, de mais atividade no salão de festa que está no entorno desse campo de futebol, querem parque melhor, porque tem um parquinho muito tímido, não é? Só com poucos brinquedos para as crianças. Querem arquibancada, querem rede na cobertura para não perder a bola, querem redes novas, né, no gol, enfim. O outro entrevistado, né, como nota-se que é uma criança, enfim, para ela o campo de futebol não tem quase nada, tem só uma árvore e 2 brinquedos. E o que ela gostaria que tivesse? Gostaria que tivesse piscina, pavimentação, paisagismo e urbanismo. Ela conseguiu representar o paisagismo e o urbanismo por este desenho, não é? E esse entrevistado, não é, disse que, enfim, o campo era precário, era crítico, mas como foi politizado, melhorou. Mas ela gosta muito desse lugar. Ela gostaria que tivesse lazer, paisagismo, WCs úteis e projetos de jogos, não é? Eventos. Ela ama esse lugar, ela gostaria de sentir orgulho deste lugar, porque foi lá que ela nasceu. Outro entrevistado diz que o morador da favela não participa muito das coisas. Por quê? Porque tem mais opções. Ali está no meio, o palácio está à volta de muitas coisas boas, tem praia, tem teatro, tem shopping, tem muitas opções. Então, por isso ele diz que tem opções a mais. Na favela tudo termina em funk. E é a cultura do morro, não é funk. Mas, para ele, o esporte até é a diversão máxima do palácio. Mas, em particular, para ele, é a praia. E ele se sente privilegiado por morar no palácio. Bem, agora, sobre o palco, eu observei, quando estávamos, não é, nos movimentos, dando as aulas, né, eu observei o movimento
da população, né, do uso desse espaço, que é na entrada do Maquinho, ao lado, né, da entrada do Maquinho, porque era só esse espaço que estava disponível, livre, acessível. E ali eles armavam, improvisavam um palco. Então, um entrevistado, o que ele disse? Que ele gostaria que o palco fosse importante. Para ele, o parque é importante, simbólico, aberto, divisor de águas, improvisado e adaptável. Mas ele gostaria mesmo que o palco tivesse uma marca da resistência cultural. Outro entrevistado acerca do palco também diz que era precário, não é? Que eles usavam a luz do Maquinho, porque não tinha iluminação, não tinha como ligar as coisas, né? Era precário e era descuidado aquele espaço atrás desse desenho que ele fez, não é? Tem lá uma paisagem que ele considera mato. Por quê? Porque cobre a vista para a praia de Icaraí, ao lado, que estamos vendo no desenho ao lado, que ele gostaria que o palco fosse assim, que ocupasse, que recuasse um pouco, tivesse um maior espaço e que tivesse visibilidade. O que eu percebi que eles queriam mesmo visibilidade. Ele até disse que ele ajudava a construir. Este era o lugar onde estava o palco inicialmente, né? Atrás desse palco está lá um monte, né? Esse monte era uma composteira, ela está desativada. Então, enfim, eles ficavam ali um pouco apertados, não é? Enfim, então, conclusão, né? O campo de futebol, que não é só um campo de futebol, ele é de multiusos. Eles usam também para andar de bicicleta, para soltar pipa, não é? E reparei também que a orientação solar do campo não é das melhores, né? Então, enfim, a sugestão é arborizar, não é? A norte e sul. O piso do campo de futebol, ele é seixo, fino, irregular, as pessoas se machucam, é agressivo. Então, a ideia era colocar grama sintética e ter um solo compactado e ter 3 alturas de rede. Eles não querem, a maioria que eu entrevistei, não quis cobertura no campo, porque é um espaço tão aberto, que eles se sentem tão livres, não é? Que, enfim, impossibilitaria também de ter essa atividade, né? Campeonato de pipa, né? E, enfim, mais arquibancadas, mais redes, mais bola, mais luz, mais campeonatos, o que eles gostariam, não é? Desculpa te interromper, se você puder concluir dentro de 5 minutos, mais ou menos, a gente poder ter um espaço de perguntas também, te agradeço, tá? Tá bem. Então, essa é uma pesquisa que eu fiz, porque muitos diziam que aquele campo de futebol com grama sintética ia ser muito caro. Então, eu fiz uma pesquisa, eu fui até o local que fornece esse tipo de revestimento e, afinal, não é assim tão caro. O outro exemplo de um campo de futebol numa favela que colocaram grama sintética e que resultou muito bem. Enfim, o que eu percebi é que esse paradigma de potência e mais a pedagogia de convivência está redesenhando essa periferia, não é? Então, o Maquinho e o MAC, não é? Eles querem conversar, eles querem se aproximar, eles querem ser... O Maquinho quer ser reconhecido. O lugar do palco, existe um lugar que o Oscar Niemeyer desenhou atrás do Maquinho, um anfiteatro, e que é um palco, mas as pessoas não utilizam aquele espaço, porque elas querem visibilidade.
Então, foi isso. O palco, ele foi ampliado, limparam aquela composteira, né? E dão esse show. Acabou, é só. Obrigada. Denise? Sim. Isso. Obrigada a todos. Obrigada, Denise. Então, agora, quem vai coordenar aí? Isso, A outra isso. Denise. Então, eu já coloquei aqui no chat, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, enviar pelo chat. Denise, eu quero fazer uma pergunta. Posso fazer? Sim, pode. Olha só, queria agradecer aí todos os palestrantes. Eu fiz uma lista enorme aqui de anotações, tudo muito relevante, né, o que eles falaram. E uma coisa me veio à mente, que eu queria até perguntar para a Diná, né? As nossas cidades, na verdade, não são nada éticas, né? A primeira pergunta que me veio. E outra pergunta também que me veio é o progresso à custa de muita repressão, né? E sempre a serviço do capital. E a ausência total no Estado. Então, eu pergunto aí para a Diná, ou para quem quiser responder, como que nós podemos incorporar as atividades, né? Uma vez que o Estado é tão ausente, né? No sentido de que a arquitetura, de fato, contribua com essas comunidades, né? Que a gente possa melhorar a qualidade de vida e, de fato, que essas pessoas tenham mais acesso a todos os bens e serviços que o Estado deveria promover, né? É essa a minha pergunta. Obrigada, Ivan, aí pela pergunta. E eu gostaria de colocar, então, a proposta do microplanejamento urbano. Quer dizer, o que é a ideia de você trabalhar com propostas de ponta, né? É exatamente você olhar para o local, para o regional e para o que está próximo. Nós ali vivemos em frente à favela, né? E não temos a mínima ideia dos nossos vizinhos, né? Moradores ali do Palácio. Então, é isso que me espantou muito quando eu comecei a subir o Morro do Palácio e me dar conta que eu tinha uma interface constante com aquelas pessoas e que jamais eu havia interagido como arquiteto e urbanista dentro de um espaço de favela. Eu trabalhei em Santa Marta muito tempo, fui criada aqui em Laranjeiras, então eu tenho prática de subir favela desde garota e me senti muito em casa por causa dessa vizinhança que eu tenho aqui na General Glicério com Santa Marta, né? Mas eu acho que cabe à nossa escola, né, principalmente, que é uma escola que tem uma visão social, uma prática mais constante, né? Uma prática com as comunidades, com as favelas de Niterói. Essa é a proposta do nosso laboratório. Eu estou convidando todos os alunos que estão presentes, quem quiser se inscrever no grupo, por favor, podem me procurar. Meu e-mail é diná.pap@gmail.com. Diná, está dando problema no seu som. Eu terei muito prazer de ter mais alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado que queiram integrar o aluno, né? ph.pap@gmail.com. Eu vou botar no chat, tá? E obrigada, gente. Então, vou botar agora no chat. Obrigada pela fala aí. Obrigada, Ivan, pela pergunta. Diná, então, eu queria fazer um comentário, assim, Ivan, sobre, quer dizer, o teu trabalho, ele está bem caracterizado também como um projeto de extensão. Ele já está configurado como um projeto de extensão ou ele, quer dizer, ele já atua formalmente como um projeto de extensão? Porque isso vai ser uma necessidade agora da escola, né? E eu acho que os alunos vão procurar bastante. Você vai continuar desenvolvendo esse programa, dando continuidade a ele? Sim, eu agora estou apresentando, nesse último edital do PIBIC Nova, o Laboratório Verde. Esse projeto que vocês viram está sendo apresentado no PIBIC Inova, no edital. E eu vou replicá-lo para extensão e pesquisa, tá?
Então, ele já tinha dado continuidade, mas eu interrompi, que eu fui para Granada, e eu vou retomar, então, agora, Denise. É bom me lembrar mesmo. Temos mais alguma pergunta? Eu queria responder rapidamente a pergunta do Ivan também, sobre o que dá para ser feito, né? Eu achei muito interessante, porque na live da Diná de sexta-feira, se não me engano, acho que era sexta ou quinta, ela teve uma conversa, né, com outros arquitetos e tal, e eu achei muito interessante, assim, como elas, quase todas elas, assim, abordaram a importância da gente ter arquitetos na política, né? Então, o caráter social do arquiteto e ambiental também, né, pela minha apresentação, ele também tem que ter essa atuação política, né, que eu acho que falta um pouco isso, né, a gente realmente não tem muito dessas representações, né, e eu considero isso bem importante, né, para a gente realmente conseguir mudar um pouco essa realidade, ou pelo menos trazer, diminuir, né, as desigualdades sociais e trazer a apresentação e a atuação do arquiteto como profissional para essas áreas que são mais carentes. Legal, obrigado, viu? Obrigado, Sofia. É isso mesmo. Bom, eu acho que, pelo adiantado da hora, eu acho que a gente pode encerrar. De lá, você quer falar algumas palavras finais? Sim, eu gostaria de agradecer, então, a toda a equipe, né, que participou o tempo todo com a gente do projeto, principalmente a equipe do Maquinho, Jefferson, Elielton, e agora o Joel Silveira, o novo diretor, também já manifestou interesse em trabalhar conosco, e vamos retomar o projeto com o Laboratório Verde Covid-19, laboratório sanitário, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar e agradecer o convite do Ivan, da Clarissa, da Ana Carmen, da Denise, de todos os colegas que participaram aqui, meu colega de Clube de Engenharia de Autovistoria, que está aqui também, e a gente fica esperando um próximo encontro aí, já com ansiedade. Tá, obrigada, tá? Parabéns, Dina, parabéns ao grupo aí, toda a equipe aí, parabéns. Ivan, parabéns. Ivan, não sei se você me ouve. Diná? Fala, pode ir. Parabéns, Diná. Ficou muito legal, muito redonda a apresentação do conjunto do grupo de pesquisa. Eu acho que até o encadeamento ficou muito legal. Porque você deu entrada no grupo, o Breno chegou, né, com um trabalho que tem tudo a ver com os trabalhos que seguiram, que é a ressignificação dos baldios, né, com implicações éticas, estéticas, políticas. Depois veio a questão dos muros verdes, que começou, voltou, os grafismos com a Carol, o Cooca, o papel social, ambiental do arquiteto, a Denise com o campo de futebol, que também é um espaço quase que sagrado, né, nas comunidades, enfim. Enfim, acho que o grupo está trazendo um trabalho, no sentido que eu digo redondo, mas desde o campo teórico até essa dimensão prática. Então, eu acredito que isso daí pode ter um projeto de extensão vinculado ao grupo de pesquisa, onde esses trabalhos, né, são no cotidiano, prático, na realidade do lugar, possam estar sendo retroalimentados e também alimentarem, né, a pesquisa teórica. E o pano de fundo, né, disso tudo é dar mais visibilidade, mais pertencimento, maior inserção tecnológica e mais cidadania a um grupo de pessoas, né, que vivem no bolsão discriminado. Eu nem digo periferia, eu diria num bolsão discriminado, mas, no entanto, você bem colocou, tão ali à nossa vista, tão perto e ao mesmo distante de nós, né? É isso aí, parabéns. Denise Ferreira? Sim. Aqui quem está falando é Luiz Felipe. Eu não estou presente na sala, acompanhei toda a fala de vocês de ponta a ponta e gostaria de
não agradecer, gostaria de enaltecer a qualidade do trabalho. Me chama a atenção não só a intervenção de cada um de vocês, como também a relação que se conseguiu. Imagino que isso daí tenha sido um esforço muito concentrado, talvez, pela Diná, da qualidade do todo, da relação entre cada um dos assuntos. Meus parabéns para todos. Queria agradecer também a oportunidade. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a professora Diná pelo convite, né? E pela EAU da UF também. E os meus colegas aí, por a gente ter conseguido fazer essa atividade aí, e os trabalhos, né? O trabalho do Breno super legal, e da Denise, e a da Carol eu acabei não vendo, infelizmente, mas depois eu pego com ela para ver. E foi muito especial estar aqui, então, só agradecendo mesmo. Bom, Sinacem, você ainda quer falar mais algumas palavras ou encerramos? Bom, queria agradecer a presença de todos, né? Tivemos um quórum excelente e as palestras também foram bastante importantes e interessantes para o curso, né? Vislumbrando a possibilidade de uma continuidade com esse projeto de extensão vai ser importante para os nossos alunos também. Obrigada, Diná, obrigada a todos. Obrigada, Denise, obrigada, Ivan, Clarissa, Ana Carmen, todo mundo. Boa noite. Oi, gente. Posso até pedir a palavra um segundinho só para lembrar que quinta-feira, às 16h, a gente vai ter a palestra da professora Fernanda Sanches, continuando os seminários da escola. Ok? Eu vou botar o link aqui no chat. Obrigada, gente. Parabéns aí para todos, parabéns para o TAR também. Obrigada, Clarissa. Um abraço. Abraço. Abraço a todos. Abraço a todos, então. Abraço, Denise. Um coordenador bacana. É isso aí, Denise. Obrigada. Fiquem todos um minutinho aí. Breno, aparece de novo que eu vou tirar uma foto. Breno, isso. Um minutinho só. Fazer um print screen aqui. Isso. Se todos puderem Isso aí, ligar depois eu mando as para câmeras. vocês. Todo mundo liga a câmera. Todo mundo ligando a câmera. Se bem que só pode aparecer 16 na tela. Ah, é? Só, o máximo são 16, mas... Eu vejo 9, 3x3. Infelizmente não dá para ver todo mundo. Isso, é a mas configuração depois eu vejo 9. Ah. Mas, enfim, se quiserem tirar aí alguma foto. Bom, então, com isso encerramos. Muito obrigada a todos. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 16h, com o seminário da professora Fernanda Sanches. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada. Amanhã tem reunião. Tem reunião do PPGAL às 2h. Tá? Tá ótimo. Estaremos lá, Jorge. Valeu, Jorge. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, obrigada.